Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Bem-vindo a esse PadreCast, o Ontem na Missa. Hoje, dia 22 de fevereiro, queremos refletir e recordar o que falávamos ontem na missa, dia 21, primeiro domingo do tempo da Quaresma. O tema central era o tema da conversão. Conversão, que é mudança de rota, alteração do caminho. Por isso, a nossa reflexão aqui versará sobre o tema da mudança de vida, ou, em termos religiosos, da conversão. Bora refletir? No evangelho de ontem, Jesus começa a anunciar o evangelho após a prisão de João Batista. A mensagem de Jesus se concentra na seguinte fórmula: convertei-vos e crede no Evangelho. Fórmula essa que é usada no ritual católico na quarta-feira de cinzas, quando as cinzas são impostas como sinal penitencial sobre as nossas cabeças. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo da Quaresma é o tempo por excelência da conversão. Mas o que é conversão? E quais são, por assim dizer, as dimensões ou os elementos constitutivos de um processo de conversão? É sobre isso que eu gostaria de falar. Vou dividir então a minha reflexão em dois pontos: o que é a conversão e depois os elementos componentes da conversão. Primeiro ponto, a definição. Podemos definir a conversão em três horizontes. Vamos começar com a palavra tal como ela se apresenta na nossa língua portuguesa: conversão. Quando nós vamos no autoescola, nós aprendemos com o instrutor que aquelas placas com setas para a direita, para a esquerda, elas têm um nome técnico de conversão livre à direita, conversão livre à esquerda. Conversão designa, então, uma alteração de rota, uma mudança no caminho, uma virada na estrada. Porém, se nós voltarmos na antiguidade cristã, encontraremos outras palavras que indicam o que é conversão. Coloco aqui duas palavras. A primeira palavra, em grego, metanoia. A palavra metá significa além de, para além de, através. E a palavra noia, a parte noia, vem do grego nous, que significa mente, ou psiquismo, ou interioridade. Metanoia significa ultrapassar um certo estado da mente. É avançar na própria estrutura interior, ou em termos mais simples, é mudar a nossa mentalidade. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é a palavra epistrofé, menos usada, mas também significativa. Epistrofé significa regresso à origem, volta a um determinado ponto de partida. Conversão pode então significar, olhando para a língua portuguesa, mudança na rota, e olhando para essas palavras em grego, pode significar mudança da mentalidade ou retorno à origem. Só com essas três definições complementares, já temos muito pano para manga. Há muito o que refletir. Se nós pegarmos a ideia de que conversão é mudança de rota, a pergunta que fica é: mas mudar para que lado? Ir para que direção? Daí as duas outras palavras do grego nos ajudam. Metanoia,
que é mudança, transformação, aponta uma direção frontal. Converter-se, como metanoia, é ir para frente. Por um outro lado, converter-se como epistrofé é voltar para trás. Quais são então as direções dessa conversão, dessa mudança na estrada? É uma dupla direção. Conversão é uma avenida de duas mãos, para frente e para trás. E os dois movimentos são essenciais. Vejamos cada um deles. Ir para frente, metanoia. Todos nós, ao observarmos nossos próprios comportamentos, pensamentos, modos de ser e de estar no mundo, vamos notando a necessidade que temos de transformação. Precisamos aprender a agir diferente. Queremos que as nossas palavras sejam palavras diferentes. Queremos que a nossa mente tenha uma consciência renovada. Tudo isso é indicado por metanoia. Conversão é justamente isso. É avanço, progresso, abandono do velho eu e início de uma nova criatura. A Quaresma é extremamente favorável para isso, porque na Quaresma, através das práticas espirituais, dos exercícios penitenciais, nós vamos vencendo velhos e antigos hábitos, abandonando estruturas de pensamento já fixadas, mas que nos mantêm nas sombras da morte, e vamos, através de esforço, de empenho, de disciplina, de virtude, alcançando outros modos de ser e de estar no mundo. Isso é metanoia, é o caminho que vai para frente. Por um outro lado, nós temos também que regressar às vezes. Progredir na vida espiritual nem sempre é ir para frente. Às vezes é preciso dar passos para trás. E isso também é progredir. Quando, por exemplo, nós percebemos que determinadas ações ultrapassaram os limites. Quando vemos que saímos demais da rota que nos havíamos proposto. Queríamos seguir Jesus, queremos amar a Deus, mas de repente nos vemos, nos observamos, estamos longe. E é preciso voltar para o caminho. Isso indica também um certo elemento da Quaresma. Quaresma não é só uma disciplina. Quaresma é também e essencialmente um regresso. A imagem do filho pródigo aqui é bastante ilustrativa. O filho pródigo sai de casa, gasta tudo o que tem, toma consciência da sua miséria, da sua condição e volta para a casa do pai. Algumas pessoas na Quaresma têm dificuldades com penitências, com disciplinas e com esforços. É claro que a gente tem que desenvolver essa capacidade de esforço e de ascese, isto é, de uma dedicação que purifica o coração. Mas eu sugiro para quem tem dificuldades em começar com penitências, ou para quem não sabe muito bem para onde ir ou o que fazer, que aproveite bastante a Quaresma para regressar a Deus. Isso também exige um empenho, mas é uma dimensão mais afetiva do que propriamente operativa. A gente se preocupa com a epistrofé, menos em fazer coisas, em mais em rezar, em mergulhar no mistério de Deus, em estar na presença do Senhor, em vê-lo face a face através da película da fé, que nos dá um acesso ao coração do nosso Deus. Em suma, conversão é uma direção, é um redirecionamento. E todos precisamos ir para frente e ir para trás. São essas as nossas direções. Mas cada qual deve, analisando o seu momento de vida, perceber, para esta Quaresma,
para onde você precisa ir mais. Agora é a hora de ir para frente ou agora é a hora de ir para trás? Sempre precisaremos das duas coisas, mas como não dá para fazer os dois movimentos de uma só vez, então nós escolhemos um dos movimentos. Que movimento você escolherá para a sua quaresma? Transformação, mudança, renovação ou retorno, refontalização, resgate das origens? Pense, vale a pena e isso ajudará você a viver os elementos do tempo da quaresma, os elementos da conversão, sobre os quais eu vou falar agora. Por razões didáticas, eu escolho, para minha reflexão, 3 elementos que, a meu ver, constituem dimensões da conversão. São eles a opção, a atenção e o coração. Existem muitos outros e outras formas de olhar para a conversão poderiam aparecer e são legítimas, mas essa é a minha opção didática para hoje. Falemos então de cada uma dessas dimensões. Primeira, a opção. Toda conversão é a escolha de uma rota. Nos primeiros séculos do cristianismo, já havia uma clareza muito grande de que Jesus era o caminho a ser trilhado. Desde os evangelhos, quando Jesus mesmo se designa, eu sou o caminho, até logo o período apostólico, pós-apostólico, surgir um texto chamado Didaqué, que é provavelmente o catecismo cristão mais antigo, depois dos textos escriturísticos, os textos da Bíblia, e a Didaqué começa com essa afirmação. Ela é uma espécie de manual com pequenas fórmulas ou frases fundamentais em cima das quais era feito o catecismo dos primeiros cristãos. Começa assim a Didaqué. Há 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ora, a conversão é a escolha por um caminho que é o caminho da vida. Quando nós queremos transformar o nosso coração, metanoia, e regressar às fontes, epistrofé, precisamos escolher a rota que nos leva para frente e nos reconduz para a fonte. Essa rota se chama Jesus. Aí entra o pecado. O pecado é aquele momento em que nós saímos da rota que nós escolhemos. Claro que a reflexão sobre o pecado não se resume a isso. Apenas dentro desse conjunto da minha reflexão, quero mostrar como faz sentido pensar o pecado como uma opção contra a minha opção. Existem 2 opções, grosso modo, que nós fazemos. Opções fundamentais e opções eventuais, que acontecem nas circunstâncias do dia a dia. Opções fundamentais são aquelas escolhas que fazemos que definem quais são as nossas estradas reais, as trilhas que nós colocamos como centrais, nossas rodovias principais do coração. Por exemplo, quando eu me decido por seguir Jesus, quando eu escolho ser cristão, eu faço de Jesus, em primeiro lugar, a minha rota, a minha avenida. E junto com esta avenida, diversas outras estradas caminham juntas, saem dessa avenida e retornam para ela positivamente. A estrada da fé, a estrada da caridade, a estrada da espiritualidade. Mas todas essas estradas são acessadas através dessa rodovia principal, que é Jesus. Bem, às vezes nós saímos das estradas principais que escolhemos e vamos para outras estradas que não têm relação com a nossa escolha fundamental. São as opções eventuais.
Quando nós escolhemos Jesus, nós deixamos de pecar, nós também pecamos. Mas a gente precisa e consegue ir vencendo o pecado. O que a gente não pode deixar é que o pecado seja a nossa estrada real. Quando eu escolho Jesus como a minha opção fundamental, o pecado é esse desvio da rota. Mas se o pecado é só desvio da rota, ainda estou bem, porque eu tenho a rota, sei para onde voltar e posso sempre recomeçar. Se o pecado, porém, é ele mesmo a rota, então eu estou no caminho da morte e não mais no caminho da vida. Nesse sentido, é claro que nós temos uma luta e uma preocupação de não viver pecando, mas a gente também pode sentir um certo alívio e caminhar com confiança na misericórdia de Deus quando temos convicção interior de que o pecado não é a nossa rota, de que nós escolhemos Jesus, que Ele é a nossa opção do coração. Para viver bem a conversão, é preciso fazer a escolha por Jesus. Pecados acontecerão, desvios acontecerão, mas a estrada estará lá sempre à nossa espera. É essa estrada que nos será o guia para a hora em que, saindo do caminho, caindo no pecado, saibamos para onde nos converter, para onde nos voltar. Quem tem a estrada sabe a direção, e quando sair da rota, saberá para que lado virar quando se perder. Como as placas de um caminho que dizem conversão à direita, conversão à esquerda, nós, quando escolhemos Jesus, sabemos para que lado virar quando nos perdemos. Essa é uma primeira dimensão da conversão. Uma segunda dimensão é a atenção. A vida espiritual, ela é composta essencialmente de atenção. Junto com a atenção, claro, temos os sentimentos, temos a intenção, mas a intenção está mais ligada à opção do que à atenção propriamente dita. Se nós já temos a opção por Jesus, uma intenção voltada para Ele, agora é preciso estar atento a Ele, observá-lo e dele esperar a palavra, a vida, o amor e a transformação. A vida espiritual precisa de um desenvolvimento da atenção. Nós estamos acostumados a uma rotina muito rápida e tudo ao nosso redor existe para tirar o nosso foco. Televisão, rádio, celular, tudo isso é muito rápido e os padrões de comercialização fazem as coisas serem cada vez mais ágeis. Vídeos de 1 minuto, áudios de 1 minuto, e com isso a nossa atenção vai perdendo fôlego. Para permanecer na oração e tirar maior proveito do caminho da opção fundamental, é preciso estar na estrada, na rodovia, atento. Por isso, aproveite muito a Quaresma para ampliar a sua capacidade de atenção. Reze mais tempo, leia mais tempo, gaste mais tempo com Deus na igreja, na celebração, no silêncio, na prece, onde quer que seja. Mas a atenção é a grande amiga do caminho espiritual. Veremos depois que o coração também é importante, mas eu já adianto uma coisa: às vezes o nosso coração está seco, frio, às vezes não sentimos nada na vida espiritual. Se temos a atenção, aproveitamos o caminho. Agora, se não temos atenção e ancoramos a nossa vida espiritual apenas nos sentimentos, quando os sentimentos forem embora, a gente não tem mais nada. A atenção é essa absorção do caminho que nós vamos fazendo na medida em que trilhamos a rota. Rezar com atenção, ler com atenção, celebrar com atenção, praticar penitência com atenção, com consciência plena, refletindo sobre o que fazemos e sobre o que falamos,
Tudo isso é uma grande porta de entrada para a profundidade espiritual e, por consequência, para a conversão. E, por fim, uma terceira dimensão é o coração, ou as emoções, os afetos. A vida espiritual também precisa de afeto e a conversão ganha propulsão nos afetos. Quando eu tenho um amor muito grande, eu consigo me redirecionar com intensidade, como um carro que numa necessidade faz uma curva brusca, mas essa curva é que o salva para que ele volte para o caminho. Recentemente, atendendo uma pessoa, a pessoa me contava que após participar online ou pela televisão, não me recordo, de uma celebração de beatificação daquele jovem rapaz, o Carlo Acutis, desde então ele tem se sentido mais próximo de Deus. Algo dos seus afetos foi movido. O seu coração foi novamente abrasado pelo exemplo manifesto daquele jovem italiano que está em processo de ser canonizado. O amor a Jesus, a dedicação às pessoas, a pureza do coração, tudo em Carlo Acutis chamou a atenção dessa pessoa que conversava comigo. E o seu coração, reacendido, reaproximou-se de Deus. A vida espiritual precisa também dos afetos. Nesse sentido, uma sugestão que eu dou para a Quaresma é que nós ofereçamos a Deus os nossos melhores afetos. Claro que a penitência também é importante, o jejum, e oferecer a Deus é essencial, porque senão vai ser só dieta. Jejum sem intenção, penitência sem um coração voltado para Deus, é só dieta ou um treino disciplinar. Mas a gente não deveria oferecer para Deus apenas as coisas difíceis que a gente faz, mas também as nossas alegrias. Há pessoas que só oferecem a sua tristeza para Deus. Como Caim, recolhem o seu pior e oferecem para Deus. Não estou dizendo com isso que a gente não deva oferecer para Deus a nossa tristeza, o nosso medo, e muito menos o nosso sacrifício, a gente deve oferecer. Mas a minha pergunta é, só isso? Quando vamos oferecer para Deus a nossa alegria, a nossa juventude, a nossa felicidade, o nosso prazer, o nosso bem-estar? Essa é a oferta de Abel, a oferta viçosa, a oferta bonita da alegria de um coração que se entrega ao Senhor. Há um salmo que diz: subirei ao altar de Deus, Deus que alegra o meu coração jovem, ou o Deus da minha juventude. Aqui isso vale tanto para os jovens de idade como para qualquer outra pessoa, mas falo especialmente aos jovens que procuram a alegria, a felicidade, que querem rir, que querem aproveitar a vida. Ofereça também a sua alegria para Deus. Se não, caminhar com Deus vai ser sempre uma coisa chata, pesada, enquanto o resto da vida guarda a vida. Isto é, como se o resto das coisas que não são religiosas é que tem a vida plena e a religião fica carregada de morte, de escuridão e de tristeza. Religião deve ser um espaço de alegria, de felicidade. Bento XVI já falava, santidade é alegria. É uma alegria em Deus, por isso ofereça para Deus o seu afeto. Agora, se você não conseguir oferecer nenhum afeto do coração, ofereça ao menos a sua atenção. E se estiver muito difícil sustentar a atenção, pelo menos firme para você diante de Deus a sua opção. Opção, atenção e coração são uma estrada de conversão e nós podemos ir e vir por ela, começando na opção, indo até o coração, voltando do coração, passando pela atenção, vamos e voltamos nessa rota de transformação. Todos nós podemos aproveitar melhor a Quaresma
se estivermos dispostos a caminhar no ir e vir dessas três coisas que compõem a conversão. E você está disposto a uma vida nova? Eu gostaria de propor para essa semana um exercício espiritual baseado na reflexão que acabei de fazer. Baseado naqueles três elementos da conversão, escolha um deles para ser, por assim dizer, o eixo da sua penitência. Não sei se você já escolheu qual vai ser a sua penitência, sacrifício ou propósito quaresmal. Se já escolheu, pergunte-se: essa minha penitência fortalece ou ajuda a minha opção, a minha atenção ou o meu coração? Se você ainda não escolheu, você pode usar essa estrutura de pensamento para te ajudar na decisão. O que você quer fortalecer nessa quaresma? A sua opção por Deus? Quer firmar o seu caminho e voltar para o Senhor? A sua atenção? Você quer estar mais pleno na presença do Senhor? Na presença de Jesus? Ou o seu coração? Você quer abrasar a sua fé e o seu amor por Deus, o nosso Senhor? Escolha um desses três pontos e invista a sua penitência para conquistá-los e reforçá-los.